Então é interessante que a gente observe que o maior conflito, que pelo menos na minha visão a gente tem enquanto conflito maior nas gerações passadas e nas gerações viventes, é justamente a dificuldade que o outro tem de ter passado a vida inteira, muitas vezes quase que sua vida inteira, tendo um molde padrão de como deveria ser o correto, e hoje ele se depara com uma situação que muitas vezes aquele indivíduo que era muito mais novo tem uma realidade, uma liberdade completamente diferente daquilo que ele tinha no passado dele. E isso é que gera um conflito imenso. Porque, por exemplo, é muito comum a gente ter observado que, por exemplo, chegar numa sala de aula era muito comum há um certo tempo atrás que o professor fosse bem mais velho. Certo? Porque tinha aquele padrão do professor ter que passar vários e não sei quantos anos na universidade, para depois de muito tempo voltar para as academias, voltar para ser literalmente aquele discente. Né? Hoje em dia a gente já não vê mais isso, hoje em dia a gente já vê um aceleramento justamente do processo de construção social. Hoje em dia a gente entra numa sala de aula e tem a galera, sei lá, de 20 e poucos anos dando aula para vocês. Tá? E isso, muitas 18, 19 anos em alguns casos, né? Então isso geralmente você vai literalmente barrar em um conflito. Ou seja, o que é um conflito? É você sair daquilo que estava no seu costume, é você sair daquilo que era realmente tido como padrão. E como não é mais isso? Como que eu posso aceitar que toda a minha vida ela foi moldada de uma forma e hoje em dia é diferente? Como que eu posso aceitar, por exemplo, eu ser um pai e o meu filho brincar no celular quando na verdade não sei nem mandar uma mensagem no WhatsApp? Entendeu? Então, muitas vezes esse conflito se deve justamente por um fator que eu julgo muito importante, que é justamente a questão da informação sobre o que acontece contemporaneamente falando. Ou seja, à medida que você vai acompanhando as mudanças sociais, à medida que você vai literalmente se inserindo no cotidiano, estando presente diante da mudança que passa por você, muitas vezes de algum modo, perceptível ou não, faz com que o indivíduo comece a ter uma reflexão social do ambiente, uma reflexão social de si mesmo, e aí é onde a gente entra na questão da desconstrução. Que tipo de desconstrução? Poxa, eu passei a minha vida inteira achando que A era sempre o correto, mas agora eu estou vendo que a sociedade molda o A como algo que não é tão correto mais assim. Tá? E aí a gente entra num outro diálogo, que é justamente a questão da tolerância que o Vinícius fala, a questão da tolerância da sexualidade, a questão da tolerância com relação ao papel da mulher social, tá? Que isso vem mudando drasticamente com relação à sociedade, e muitas vezes a gente ainda encontra hoje uma barreira imensa por parte de algumas pessoas de querer aceitar essa diferença, e a gente percebe socialmente que a gente tem uma gama de pessoas, vamos dizer assim, que estão presas a uma tentativa de manter o conservacionismo, e uma outra galera que já percebe que aquele conservacionismo não é mais palpável, não é mais maleável, não é mais tateável, né? E aceita a mudança como ela é e nota que essa mudança tende a levar o indivíduo à própria liberdade. E essa liberdade cai justamente no sentido de aceitar o outro como ele é, e isso para mim é um dos maiores conflitos de gerações que a gente tem hoje em dia. Por que antigamente, né, me permitam, certo? Por que antigamente pé e matei ninguém era normal? Normal, né? E hoje em dia a gente já vê isso como algo, não, cara, não é bem assim, certo? Isso é o maior exemplo de conflito de geração. Eu cresci vendo isso normal. Eu cresci vendo a galera passar uma mulher na rua, a galera dar em cima da menina, nunca vi a menina na rua e perseguir, e não, normal, eu sou garanhão, né? Inclusive eu me senti envergonhado por ser o frouxo, né? Mas tudo bem, hoje eu me sinto orgulhoso de ter sido frouxo naquela época. Mas olha só que conflito de geração imenso, certo? Olha que conflito de geração que muitas vezes tem com os pais, com os filhos e a sua própria família, que às vezes não se insere nisso, meio que força isso para o indivíduo. Então isso é uma situação que você nota que aceitar a diferença, como o Vinícius colocou, aplaudir aquilo que não nos aplaude, é muito mais difícil do que você pensar em si mesmo e tentar literalmente se moldar no novo patamar social. Beleza? Então acho que o primeiro momento é esse. Eu queria agradecer a atenção, agradecer a presença mesmo de cada um. Beleza? E eu acho que a gente vai continuar tendo um debate satisfatório e que vocês realmente nos enchem de perguntas, porque a gente está aqui justamente para poder fazer essa troca. Vocês nos ensinam e a gente aprende com vocês. Beleza? Show de bola!